Aqui é Daniel Moura, arquiteto. Agora a gente vai passar para um outro módulo, que agora são escadas, tá? Então eu vou dar uma introdução para vocês sobre escadas. Embora no projeto não vamos utilizar grandes escadas, tá? É uma escada inclusive até bem simples, que essa escada pode até ser feita com um próprio bloco de concreto, mas eu achei por bem dar uma introdução de escada, porque pode ser que nesse momento do projeto tenha alguma outra necessidade, né, de criar um outro tipo de escada. Então a ideia desse módulo de escada é dar uma atenção aqui para as escadas retas, tá? Que é esse modelo aqui representando mais ou menos aqui um prédio corporativo, no caso uma escada em U, e nesse outro trecho aqui uma escada em espiral, né? Representaria aí no caso um mezanino, né, em lojas, que é muito utilizado. Essa escada aqui, que é circular, tá? Através de uma distância, né, de um diâmetro. E também ela aqui com os patamares, tá? Aqui nesse caso aqui, porque o ideal, o usual, né, a partir de pelo menos aí 15 degraus, você tem um patamar de descanso que tenha pelo menos 3 vezes a distância do piso, embora eu busco arredondar isso para a largura da escada, tá? E também esse modelo aqui, que ele é até bem usado, inclusive, que são entradas principais de residências, que são pisos intercalados, tá? Então os modelos aqui de ambiente é só para simular e fazer alguma ligação para vocês em que momento, né, vocês podem usar esses tipos de escada, beleza? Antes de entrar na aula propriamente dita, tá? Só um breve comentário aqui teórico sobre escadas, tá? Escada para alguns é segredo ainda, né? Por quê? Porque a escada ideal ela é feita através de uma forma, tá? No caso, essa escada usa-se essa fórmula de Nicolas Blondel, tá? No caso, ele é um arquiteto francês, também engenheiro, segundo algumas pesquisas que eu fiz, e ele que é responsável por esse cálculo onde mostra o conforto ao usuário ao subir e descer uma escada em tamanhos ideais, tá? Nessa matéria aqui, inclusive do ARC dele, é bem interessante, além de ser bem didático, inclusive, tem alguns modelos e como calcular, tá? Se vocês quiserem aprofundar mais, podem acessar esse link aqui, tá? Eu vou deixar também esse link na pasta das videoaulas. Quem tiver interesse pode me enviar e-mail que envio para vocês. O e-mail está aí na descrição abaixo. Então esse cálculo, ele na verdade é a soma, é a multiplicação dos espelhos, né? O espelho vezes 2, mais o tamanho do piso, que no caso é a pisada mesmo, né? E isso dá uma referência entre 63 e 65 centímetros, então seriam aí as formas ideais. É claro que existe uma norma também para esse cálculo, que para nós é até um pouco mais rígida, né, que é a NBR 9077 e a 9050, porque a 9077 ele já vai calcular saídas e a largura da escada, dependendo da quantidade de pessoas, né, o fluxo. Isso vai depender muito da situação, assim como também saídas de emergências, tá? Então é muito mais em função do bombeiro aprovar as escadas, ainda mais quando se trata em edifícios comerciais, tá? Aqui, por exemplo, tem alguns modelos de escadas que são elas mais íngremes, né? Dependendo da situação de onde você tem essa escada, você tem que aplicar aí 21 e 21, né? O espelho 21 e o degrau 21, dando 63 no final das contas, né? Porque é 21 vezes 2 mais 21.
Esse outro modelo aqui são exemplos esquemáticos no caso de escada que é ideal, tá? Que é o que a gente mais usa, que são espelhos de 18 e o piso de 28, tá? Que dá igual a 64 centímetros, né? 2 vezes 18 mais 1 vezes 18, que é o piso, igual a 64. E esse outro modelo, que já seria um modelo de escada externa, tá? Esse modelo mais público, né? Que são escadas mais alongadas, sendo a altura do espelho de 13, mais o piso de 39, dando 65. Eu procuro, assim, em partes residenciais, trabalhar com 64, tá? Dependendo, se for uma loja de mezanino, você tem pouco espaço, aí você pode tentar até adotar aqui a 63 centímetros, que você consegue atingir, no caso, um conforto melhor e tá dentro da fórmula também, porque muitas escadas, sendo em shoppings, tem normas também, tá? E assim, eu nem vou me aprofundar muito aqui nessa matéria, tá? Eu só tô pegando por base, beleza? E alguns pontos que são principais. O outro questão é a cada quantos degraus, né, eu vou incluir um patamar. Aconselha-se ter 15 degraus, a partir de 15 degraus, né, você já usar um patamar que seja igual a pelo menos 3 pisos. Eu procuro adotar, como eu falei, a largura da escada como patamar, beleza? Então, se vocês quiserem aprofundar, dê uma lida aqui nesse conteúdo do ArcDaily. Eu achei muito interessante, é bem didático. E, além do mais, temos as normas, que no caso é 9070 de saídas de emergência, e a NBR também 9050, que é de acessibilidade, tá? Então, vamos lá. Essa inclusive é a norma, tá? A norma aqui que 9077. Então, vamos lá no nosso arquivo. Eu já deixei esse modelo também. Vocês podem me enviar e-mail que eu adiciono vocês nas pastas. Vocês vão ter esse modelinho aqui, tá? Para esses exercícios. Eu vou tentar dividir aqui essas aulas para não ficar muito longa. Eu vou começar aqui com a escada reta porque eu preciso explicar algumas coisas sobre escada, tá? Não é aula de escada, e eu creio que para escada eu vou ter que criar um curso específico para isso, porque escada envolve guarda-corpo, envolve muitas informações no programa que são mais detalhadas e então tomam muito tempo, mas eu acredito que a básica já é suficiente para um estudo preliminar, tá? O conhecimento básico, na verdade, tá ok? Então, o caminho da escada, ele está aqui na guia arquitetura, painel circulação e o ícone, no caso, escada, tá? Acessando a escada, o Revit já dá três modelos de escadas principais, tá? Essa aqui que tem escada entrada principal foi porque eu criei no exercício, mas normalmente vocês vão ter só escada monolítica aqui, tá? Essa escada moldada no local são esses tipos de escada aqui. Eu separei uma imagem, tá, pessoal? Uma imagem da internet mesmo, beleza? E aí são esses modelos de escadas que tem a montagem no próprio local, né, como o nome diz, mas ela, por ser monolítica, é aquela escada que ela é toda inteira, né? Ela tem a armação e os pisos tudo no modelo só, né? Todo feito aqui o concreto e transforma uma única peça, certo? Tenho também aqui a escada montada. Essa escada montada, eles já dão aqui uma prévia, né, dos espelhos, que são 18 mm, 180 mm, né, e 275 mm. Então ele já está atendendo aqui aquela norma da NBR, só que contando aqui 27,5, tá? Eu geralmente adoto 28. E essa escada montada são aquelas escadas metálicas, né? Ou não precisa necessariamente ser metálica, né? Ela tem a estrutura que você vai montando aqui, que é metálica. E nesse caso específico eu tenho os pisos em madeira, né? E os suportes aqui em metal e o guarda-corpo também em metal, beleza? Então essas são geralmente as escadas montadas, tá?
O outro modelo que ele dá é as pré-moldadas, tá? Como o próprio nome diz, pré-moldados são elementos que já vêm como forma, né? Ele já vem a peça montada para você só executar na obra o básico, né? Então eu separei esse modelo aqui, que para mim eu acho que é o modelo mais específico desse exemplo, que é você faz as formas, né, das peças. Obviamente que para atender a norma você tem que calcular essa altura do pé direito. Na verdade, do pé esquerdo que a gente fala é o que é o do piso a piso, né? Então você tem que calcular toda essa altura, dividir para chegar naquela forma. Lembrando que vocês podem acessar lá o link que eu passei agora há pouco para calcular, beleza? E aí você vai montando no local, ela vira isso aqui, né? Esse exemplo aqui, beleza? Só para vocês associarem um pouco do que é no programa e o que é a realidade, beleza? Nesse modelo específico a gente vai trabalhar com a escada reta, tá? Então já vou modelar aqui. Eu posso já ir direto aqui no executar, tá? Tem uma opção aqui de fazer o patamar, caso vocês vão entender, quando não tem segmento automático aqui na barra de opções, a gente pode fazer o patamar, tá? E tem também o suporte, né? No caso, o suporte são esses exemplos aqui, que aqui, por exemplo, você tem um detalhe aqui, né, na escada, tem o suporte do próprio guarda-corpo, é o suporte que o Revit nos possibilita incrementar na escada, tá? Aqui você vai ter o painel com as escadas que eu vou passar de exemplo. A gente vai trabalhar com a reta, mas a reta já serve para fazer o U também, tá? A gente vai trabalhar aqui com a espiral, com degrau complexo, leque em forma de L, que na verdade essas formas aqui do Revit, leque e tanto U, esse leque inclusive ele não se aprova nas nossas normas, tá? Se for residencial até passa, mas para edificações comerciais a gente já não usa. E o croquis, tá? Criar croquis, que já é um modelo quando a gente faz, quando eu tenho, até nesse exemplozinho do programa ele mostra, você geralmente denomina ali os limites e no caso demarca os degraus, tá? E aí passa uma linha dizendo a direção, né? O verde é limite, preto são os degraus e o azul é a linha da escada, tá? Essas escadas de entradas de casamento, né? São geralmente triunfais, elas são feitas bem diferente, então esse é um modelo específico por croquis. E assim, eu acredito que pro croquis geralmente quando você tem um desenho que vem do CAD, mas no caso eu raramente faço isso vindo do CAD, tá? Então tá. Agora, outra questão, tá? Ao desenhar a escada, eu não vou configurar ainda a escada. Vou desenhar ela já no modelo que tem aqui. Eu vou até mudar aqui, ó, para a escada monolítica, que é o modelo padrão, beleza? E aqui, ó, na barra de opções, você tem aqui o lance. Você pode desenhar pelo centro, pela esquerda, pela direita, ou pelo suporte, né? Externo ou interno. Perdão, direito ou esquerdo. Nesse caso aqui eu vou desenhar pelo lance direito, no sentido de quem está subindo, tá, pessoal? Se posicionem como se você estivesse subindo na escada. Então o lance do lado direito é no sentido de que você está de frente para ela, tá? O deslocamento, no caso, né, do lance do lado, se você quiser deslocar. A largura da escada, no caso aqui eu já vou tentar trabalhar com 1,20, tá? Por ser, digamos assim, um exemplo comercial. E o segmento de conexão automático, o que significa isso? Quando você desenha, eu vou fazer um modelo aqui bem simples. Quando você desenha aqui, ó, ele já está desenhando pelo lado direito. E aí, se for uma escada em U, que você já faz isso aqui, com o segmento automático, ele já desenha um patamar, tá? Automaticamente. Caso não esteja com o segmento automático, você vai desenhar normalmente, como eu acabei de fazer. E aí ele já só faz o limite do primeiro lance, tá? Então essa é a diferença. Dependendo do que você vai fazer, o segmento automático é o mais usual, né? É o que você deve fazer, tá?
como eu desenhei as escadas no mesmo, ao mesmo tempo, né, digamos assim, ela acabou ficando conectada. Então eu posso simplesmente editar e apagar essa aqui, né? Vou até finalizar aqui. Ele está dizendo que apagou alguns elementos, né, dos guarda-corpos. E esse aqui também eu vou apagar. Só foi para dar o exemplo para vocês de segmento automático. E aí eu venho aqui agora fazer o lance reto, tá? Já está aqui pelo lado direito. Seleciono aqui. Como é a cada 15 degraus, e aqui digamos que ela vai preencher com 20, né? Porque aqui passa uma descrição dizendo quantos degraus espelhos a gente criou e quantos faltam, tá? O Revit já faz essa conta. Então, digamos, se for 20, né? Você pode deixar aqui mais ou menos com 10 degraus, né? Você clica, ou 11, né? Como preferir. Você clica aqui, né? Dá um espaçamento aqui, ó. O Revit. Eu vou colocar aqui como segmento automático, tá? Marquei lá em cima, espero que não dê problema. A largura eu vou tentar colocar aqui 1,20, que é o mesmo da escada. E vou seguir, ó. Quando eu passo, não importa onde eu clico, tá? Ele já vai desenhar a quantidade total. O modelo já está aqui. O único trabalho que eu tenho aqui agora tenho que fazer é finalizar, beleza? Agora eu vou alinhar com AL desse trecho aqui, né? Que é o meu piso até aqui. Então eu percebi que inclusive o piso precisa aumentar aqui um pouquinho, tá? Vou clicar 2 vezes, vou alinhar aqui, ó, no finalzinho da escada, porque eu fiz com o modelo padrão, que é o metro. Então, enfim, aí isso aqui é detalhes construtivos, mas se atentem no exercício da escada, beleza? Ela também tem uma informação que é acima, né, e abaixo. Se você clicar nesse trecho aqui, você pode descrever aqui no texto abaixo, por exemplo. Você pode escrever, perdão, acima, né? Você pode escrever sobe. E o abaixo você pode escrever aqui desce, tá? Beleza? E aí já vai ser feito a alteração aqui no nome, tá? Da orientação, tá? E você também pode fazer aqui em vertical, né? Deixando assim, o nome já alinhado com os degraus. Beleza? Se eu for no pavimento 1, porque na verdade eu já criei níveis aqui, tá, pessoal? Ela tá já fazendo em função desses níveis, que no caso aqui são 3,50, né? 0, 3,50, PAV 1, aí vem PAV 2. Eu fiz com 3,50 no meu exemplo, porque são exemplos que eu mais uso. Nos meus pés direitos geralmente eu uso com 3,50, tá ok? Então, feito isso, eu vou entrar aqui no pavimento 1, né? E aí o que acontece? O que eu descrevi lá embaixo funciona para a legenda de baixo, tá? Aqui em cima eu já tenho que digitar novamente. Por exemplo, acima seria sobe, né? E abaixo desce, tá? Também tem como fazer a alteração no caso dos tamanhos do nome da escada, mas aí já é bem mais específico. Você tem que entrar nas configurações. Vou colocar aqui 1 para 50, tá? Só para vocês verem, já vem num tamanho até bom, mas se você quiser mudar aqui, você tem que entrar e editar e colocar aqui a altura, né, na verdade, do texto, que no caso aqui, ó, por exemplo, você tem um tipo de texto aqui, ó, que é de 2.5, você pode alterar e criar mais também padrões de textos, só para ficar certinho, porque geralmente a gente usa 2.0 para ficar pequenininho, tá ok? Então, esse aqui é o modelo de escada reta. E também aqui, ó, o que acontece? Quando eu clico na escada, deixa eu entrar no térreo, porque inclusive ele já dá aqui a seção, né, deixa tudo tracejado conforme a norma mesmo, mostra, né, o que é tracejado, o que é em projeção. Se eu clicar nela, tá, eu posso vir aqui em editar. Já a gente entra no 3D, tá, pessoal? Eu entro aqui em editar. Perdão, aqui eu já tenho o nível do térreo, né, que ele já vem do 0, e o pavimento 1 que parte do 0 também. Eu geralmente começo com 0, 0, eu não fico calculando tudo isso, eu deixo o programa calcular e depois que eu venho ajustando. Então, clicando aqui na escada, eu venho aqui em editar. Outra coisa que você pode fazer, por exemplo, aqui eu vou colocar como DM, escada, aí eu vou determinar que o espelho é 18, então eu posso colocar aqui espelho 18. Por exemplo, piso,
28 e o lance, né, a largura ou lance da escada com 1,20. Então aqui você pode colocar as informações, no caso, no tipo, você pode colocar as informações que é mais, digamos assim, mais importante da escada, tá? Que é o espelho, o piso e a largura aqui, beleza? Se você quiser colocar a escada de concreto armado, alguma coisa do tipo, para identificar, é possível. Mas aqui geralmente são as informações mais importantes da escada em medidas, tá? Então vou dar OK. E aqui embaixo eu tenho que configurar, por exemplo, 18, que é o espelho que eu já falei. Ponto 28, que no caso é a profundidade mínima do piso. A largura mínima do lance, 1,20. Na verdade também esse 1,20 aqui, às vezes, se você configura aqui, ele não vai alterar aqui na escada. Você tem que editar ela, tá? Mas como eu já desenhei com a barra de opções e dei 1,20, a escada já se ajustou, beleza? E aqui embaixo até tá já com piso 10, é porque eu tinha configurado essa escada para aula, tá? Então aqui acabou que ficou 10, mas esse aqui eu posso até deixar o modelo que é a profundidade 19, que é o que já estava, tá? É o padrão, beleza? Isso também pode ser configurado, tá? Porque isso aqui, na verdade, é a configuração do piso, beleza? A espessura do piso, a altura dele. Se você tem um piso que é só uma madeira, então é uma espessura única. E às vezes o piso vai ter a pedra e mais o concreto, então você tem duas espessuras, que é da pedra e do concreto, tá? Então você pode configurar tudo aqui também. Não vou entrar em detalhes porque escada requer um módulo ou um curso só para isso, beleza? OK. A espessura aqui também do segmento, vou deixar o padrão do Revit, tá? Só como exemplo aqui para vocês, só de desenhar a escada. OK. E OK novamente. Ele dá algum aviso, tá? Que algumas informações de norma podem não adequar para o Revit. E também mais uma coisa, vou editar novamente, mais uma coisa que eu procuro deixar, caso vocês adotem um cálculo, tá? Específico, né? O Revit aqui, na regra do cálculo, ele deixa aqui com duas vezes a elevação igual a 1, dá 63,35. Ou seja, o resultado real do cálculo da escada dá 64. Se você quiser usar o calculador de escada para cálculo de inclinação, aí você pode já adotar aqui normalmente 0,64, que é o caso que eu uso, né, que é o ideal. Aí você deixa o Revit travado, ele não vai oscilar, tá? Então vou dar OK, certo? Vou aplicar, OK novamente, beleza? E aí eu já tenho um corte que eu passei aqui, tá? Eu vou só direcionar ele para o lado de cá para ver a laje, né? Esse lado do corte é melhor. E vou entrar duas vezes só para fazer mais uma informação aqui, tá? Ah, tá, aqui ó, monolítica é aquilo que eu falei, né? O concreto já preenche tudo, os degraus aqui. É a escada, digamos, mais simples, tá, pessoal? Essa escada também é composta de guarda-corpo, que já vem automaticamente, beleza? Clicando aqui você pode configurar, por exemplo, retangular, né? Esse modelo, ou então painel de vidro preenchido. O Revit já dá essas informações para você pré-definida, mas só de guarda-corpos também você pode configurar infinitos aqui. É muito modelo e são muito mais específicos, tá? Porque alguns modelos não encaixam, né? E isso aí requer mais estudo, por isso que eu falei que é um módulo, na verdade um curso só para escada, porque é bem complexo, escadas, tá? Mas é importante também que se aprenda, porque aprendendo ela você já faz tudo paramétrico, que eu acho que ganha muito tempo. Só tem um trabalho de configurar. Uma informação importante, na vida real, a gente sabe que uma escada também ela tem um engaste aqui dentro da laje, tá? E aí o que acontece? Para resolver esses casos, depende muito do modelo da escada, mas digamos que a ferragem vem aqui e aqui eu não tenho uma viga, ou se tem uma viga eu tenho que engastar. Então existe uma forma aqui que é fazer com que esse último degrau chegue até o nível do patamar, tá? Porque o Revit entende até aqui o limite dos pisos, ele já calcula a última laje como sendo piso, beleza? Então você pode fazer o que? Clicar aqui na escada, editar escadas aqui logo acima, nas opções. Quando eu clico na escada ele já deixa habilitado.
Então eu clico no lance que eu quero trabalhar, e aqui, por exemplo, ó, tem aqui, ó, finalizar com espelho. Eu vou até tirar essa opção aqui de começar com espelho. Vou tirar e deixar só, perdão, começar com espelho. E essa aqui que tem, tá aqui, ó, finalizar. Se eu não tiver ela aqui, eu não consigo fazer os ajustes. Então basta que eu mova mais ou menos uma distância aqui do piso, e ele vai desenhar o próximo. O que ele fez? Ele no caso, né, finalizou com o espelho a escada. Que aí no cálculo, na modelagem, para o engenheiro, ele vai entender esse engastamento aqui e tal. Enfim, não fica mais aquele degrau solto, tá? Então eu finalizo. O guarda-corpo eu mudei aqui, mas vocês podem deixar o original aqui, tá? Tubular mesmo, tanto faz, é só um exercício. E aí eu vou aqui no TR e vejo já essa configuração da escada, tá? Para finalizar aqui, eu vou fazer só a numeração da escada, tá? Em alguns modelos a gente vai ver nas próximas aulas que aqui, por exemplo, na guia anotar é tudo que eu faço de anotação, obviamente. E aí anotar significa que nessa guia geralmente eu uso 2D, então o que se faz aqui não altera no 3D. Na verdade não vai essas informações para lá. Então aqui são informações de desenho técnico, digamos assim, até de documentação, tá? E aí em anotar aqui você tem aqui a opção de número do piso, tá? Então só clicando aqui, ó, nos lances, ele já vai colocar o número do piso. Inclusive ele já vai adotar aqui o último como sendo mais um, né, que é a laje, porque ele desenhou vinculando com a laje, tá? Aí desenhou 21, tem a laje aqui, certo? E aí no corte, só finalizar aqui, também outra informação, se esse segmento não vem, tá? Eu tenho aqui a opção de colocar caminho da escada, geralmente em alguns modelos que você coloca, tá ok? Então isso aqui é mais para mostrar dessa aula toda, mais para mostrar esse exemplo, porque as outras eu não vou detalhar tanto, é só para vocês verem as formas que a gente pode fazer, né, aqui no Revit, o quanto que de informação, na verdade, que você tem aqui para trabalhar, tá ok? Então esse aqui é só um modelo que eu expliquei com mais, digamos assim, informação, para que você nos outros não precise configurar a mesma coisa, tá? Aí minha intenção é só mostrar os modelos, beleza? E aí vai virar isso aqui. Deixa eu entrar no 3D dessa escada, que ela tá aqui, tá? O desenho tem um vidro aqui, uma cortina, tá? Então ela é esse modelinho aqui, beleza? O piso aqui, inclusive, eu posso clicar 2 vezes e alinhar aqui, ó, com uma lateral, finalizar. Vou dar não aqui, beleza? Aí, ó, tudo certinho, bacana. Ele já contou 21 porque ele numera até aqui. Aí isso é uma questão de edição, tá, beleza? Porque para modelagem, aqui para engastar, eu preciso que na verdade essa escada esteja engastada nessa laje, beleza? Então a gente vai seguindo. Na próxima aula a gente desenha esses outros modelos para a gente ir entendendo o Revit um pouco mais sobre escadas, beleza? Pessoal, quem vem acompanhando o curso, tá? Eu peço que vocês se inscrevam. Eu não sei se são alunos que vêm dessas aulas que são veteranos, na verdade, só estão tirando algumas dúvidas, ou se vem do início, tá? Do início, se vocês vêm, eu acredito que vocês já me passaram algumas informações de e-mail, mas para quem vem pulando, pode me passar o e-mail que eu envio esse arquivo para vocês, tá? Para vocês fazerem um exercício. E se inscrevam no canal, ativem o sininho que vocês recebem essa notificação assim que eu posto, beleza? E esses arquivos usados nas videoaulas já tenho muito material desde o início até aqui, então para pesquisa ajuda muito também, beleza? Então até a próxima aula, espero que tenham gostado.